Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto, quinto domingo de Páscoa. Deus abençoe a cada um para que possamos guardar a sua santa palavra em nosso coração e aplicar em nossa vida. Nós vamos iniciar invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos à santa presença de Deus neste momento com humildade e confissão e confessemos a Ele todos os nossos pecados. Amado Pai, nesse momento queremos confessar os nossos pecados a Ti. Em nossa vida cometemos pecados diariamente por pensamentos, palavras, ações e omissões. Há pecados que nem sabemos ou lembramos que cometemos. A Tua palavra nos ensina que um só pecado já condena. Por isso, sabemos que o nosso único merecimento é a condenação eterna. Porém, nós cremos em Ti, cremos que Jesus é o nosso Salvador. Confiamos na obra redentora de Cristo por nós. Então, nós suplicamos, tenha piedade e misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. O nosso Deus e Pai promete e dá o perdão dos pecados a nós quando nos arrependemos e confessamos a Ele. Por isso, a todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessaram os pecados a Deus, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos com o Salmo para hoje, o Salmo de número 146. Salmo para hoje, Salmo 146. Ele diz assim: Aleluia! Louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos orar. Amado Deus e querido Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento de culto. Agradecemos por podermos ouvir e meditar na Tua santa palavra e por podermos te louvar. Pedimos que Tu continues nos abençoando para que possamos sempre guardar a Tua palavra em nosso coração e possamos continuar confiando no Teu santo amor e com isso possamos passar pelos momentos de incertezas e angústias, sabendo que somos guiados por Ti. Pedimos também a Tua bênção para esse culto. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Seguimos com o primeiro hino.
Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Primeira leitura para hoje, texto de Atos, Atos capítulo 6, versículos 1 até o 7. Ele diz assim: Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui a leitura de Atos. Queremos ouvir também a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 até o 10, que diz assim: Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra
angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Até aqui a leitura da epístola. Nós vamos cantar mais um hino. O evangelho para hoje, evangelho conforme João, capítulo 14, versículos 1 até o 14, que diz assim: Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras.
Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui, a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós seguimos com mais um hino. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exaltai, exaltai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a cada um de nós neste momento em que nós queremos meditar a sua santa palavra. Amém. Hoje nós queremos meditar no texto de João, capítulo 14, versículos 1 até o 14. Nesse texto, o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos e está consolando a eles. Esse episódio acontece não muito tempo antes de Jesus sofrer e morrer por nós. Isso também quer dizer
que não faltava muito tempo para o Senhor Jesus subir aos céus. E então, ele começa a falar para os seus discípulos sobre a sua partida. Os discípulos estavam acostumados à sua presença. Certamente gostavam e queriam que tudo continuasse daquela mesma forma. Mas Jesus dizia a eles que precisava ir. Desde o capítulo 13 de João, nós vemos os discípulos questionando Jesus. Eles querem saber mais sobre isso, inclusive sobre os sofrimentos do Senhor Jesus. Pedro, inclusive, ele se oferece para morrer no lugar do próprio Cristo. Então Jesus fala com eles e, sem explicar muita coisa detalhada, ele diz para eles confiarem nele, pois ele estava realizando uma obra em favor deles. Ele estava trabalhando, iria para junto do Pai e depois voltaria e os levaria para junto dele. Mas isso ainda não foi suficiente para eles. Eles queriam saber mais detalhes. Então Tomé questiona Jesus, pergunta como iria até lá, qual seria o caminho, onde seria isso? E Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. São belas palavras, conforto e orientação. Mas naquele momento, possivelmente, os discípulos não entenderam o que é que Jesus estava dizendo. Em toda essa conversa do Senhor Jesus com aqueles discípulos, nós podemos ver que o Salvador demonstra o seu amor por eles. Um amor que nós jamais vamos entender. E então ele percebe que aqueles discípulos estão com muitas incertezas no coração. Isso gerava muitas angústias. Então, ele os tranquiliza, não dando detalhes do que viria a seguir, mas os conforta com a sua promessa e a sua presença. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles não podem saber o que espera eles no futuro. Não podem saber para onde estão indo exatamente, mas enquanto estivessem com Jesus, eles precisavam saber, precisavam crer que eles estavam no caminho certo. Com suas promessas, Cristo conforta a eles. Com sua presença, ele guia aqueles discípulos para que eles pudessem enfrentar um futuro incerto. Então, desde o início do nosso texto, ele já começa a confortá-los. E no versículo 1 ele diz: não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. No meio das incertezas e angústias que estavam tomando conta daqueles discípulos, diz para eles: creiam em mim. O desconhecido gera incertezas. A incerteza gera angústia. Então, desta forma, nós podemos ter uma pequena ideia do que é que os discípulos estavam passando naquele momento. No meio disso tudo, Jesus diz: creiam em mim. E o nosso Salvador também nos chama para que nós também confiemos nele, pois nós também somos imperfeitos, assim como aqueles discípulos. Nós também temos incertezas, e essas incertezas também geram em nós angústias. E nós sabemos que nós nos preocupamos. No meio do monte de incertezas, nós queremos ter certezas, mas nem sempre elas são possíveis. Nós vivemos numa época muito diferente. Nós estamos no meio de uma pandemia. Isso não acontece todo dia. E além da dificuldade normal que é estar numa pandemia, nós ainda temos diariamente uma chuva de informações desencontradas. Alguns dizem que isso tudo vai passar rápido. Outros dizem que vai demorar muito mais. Alguns dizem que isso não é para tanto. Outros dizem é muito pior do que vocês imaginam. Em quem acreditar? E no meio disso tudo estamos nós querendo saber quando é que isso tudo vai acabar. Quantas pessoas ainda vão sofrer com isso? Quantas vidas ainda se perderão com isso? Quando é que nós poderemos voltar com os cultos normalmente como tínhamos antes?
Quando é que tudo poderá voltar ao normal? Quanta economia será afetada com isso? Quantas pessoas terão dificuldades para ter o seu próprio sustento? E quando isso vai estar recuperado? Juntando com todos esses problemas e essas dúvidas, nós ainda podemos acrescentar: e a chuva? Quando é que a chuva vai voltar? Quando é que as coisas vão normalizar? E ainda nós poderíamos fazer muitos outros questionamentos, muitas incertezas ainda existem, mas eu acredito que vocês entenderam que em nosso coração há muitas incertezas. E como já mencionei algumas vezes, incertezas geram angústias. E em meio a isso tudo, Jesus tem uma palavra de conforto e consolo para nós. Ele diz: não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam em mim também. Jesus não responde os nossos questionamentos, as nossas perguntas e todas as nossas incertezas. Ele não detalha o que virá a seguir, não detalha para nós quando é que isso tudo vai terminar, quando tudo vai estar resolvido, tudo vai passar. Ao invés disso, ele nos chama a confiar nele, somente nele. Confiar nele, porque por mais que nós estejamos com momentos difíceis, por mais que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, nós precisamos lembrar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que venha a acontecer, Ele está conosco. Pois quando nós fomos batizados, nós somos enxertados em Cristo. Portanto, no meio dessas incertezas todas, coloquemos a nossa confiança em Deus. Coloquemos a nossa confiança em Cristo e no seu amor. Continuemos orando, pedindo a misericórdia do nosso Pai Celeste, pedindo o cuidado todo. E continuemos confiando em Cristo e sabendo que Ele está nos guiando através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Confiemos também em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos ver que cometemos muitos pecados contra Deus diariamente. E esses são apenas os pecados que nós sabemos que cometemos e que lembramos. Tem muito mais. Nós somos muito pior do que nós imaginamos ser. Isso tudo ofende a Deus. Quando olhamos para o que somos, nós poderíamos, quem sabe, nos desesperar por causa dos pecados. Porém, ao invés do desespero, nós precisamos confiar em Cristo. Confiar na palavra, na obra de Cristo em nosso favor. Nunca confiemos em nós mesmos, nas nossas capacidades. Confiemos no que Cristo fez. Por isso, essa palavra de conforto e consolo que Cristo pede a nós para confiar nele, serve para este mundo aqui, serve para as incertezas que nós temos aqui e serve também para a vida eterna, para que nós saibamos que nós temos um lugar junto ao Pai. Como o texto afirma, Cristo voltará para nos levar para junto dele. Cristo assegura para nós um lugar junto ao Pai na eternidade. Ele conquistou isso para nós. Como filhos de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus, nós estaremos certamente na morada celestial. Confiemos no Senhor Jesus, sem duvidar. Sigamos nesse caminho, confiando em Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus nos abençoe. Abençoe o nosso coração para que nós não fiquemos angustiados com as incertezas que nós temos. E faça com que nós possamos sempre confiar em Cristo, para que nós tenhamos a certeza de que Cristo é o caminho, é o único caminho que nos leva para junto do Pai na eternidade. Com sua morte e ressurreição, Cristo mostrou todo o seu amor pela humanidade. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o que virá adiante. Mas o que nós podemos saber e podemos crer é que nós estamos nas mãos de Deus. Por amor, Jesus veio ao mundo por nós. Sofreu por nós, morreu por nós e virá no último dia para nos levar para junto dele, para vivermos a eternidade ao seu lado.
Com Jesus como o nosso caminho, verdade e a vida, nós temos tudo o que nós precisamos. Portanto, quando as incertezas e angústias nos atormentarem, confiemos em Jesus. Quando os pecados e a culpa pelos pecados nos atormentarem, confiemos em Jesus, pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão por vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Nós vamos orar. Gracioso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela obra redentora de Jesus em nosso favor. Agradecemos por podermos confiar em Cristo e sabermos que temos um lugar na eternidade que Cristo conquistou para nós. Agradecemos por podermos ter o conforto e a segurança em meio a momentos de incertezas e angústias. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Pedimos que Tu continues cuidando e abençoando a cada um de nós. Nós oramos em favor dos enfermos, em favor daqueles que sofrem, e pedimos que Tu estendas a Tua mão protetora sobre cada um deles. Tu que conheces o coração de cada um de nós melhor do que nós mesmos. Então pedimos, cuide, abençoe e proteja. Quando surgir os momentos de incertezas e angústias, faça com que possamos lembrar-nos das palavras de Jesus e confiar no seu cuidado. Nós também queremos orar pelas autoridades e pedir que Tu abençoes a eles, para que façam o seu trabalho da melhor forma possível, que possam governar de forma justa e correta. Abençoe para que possamos passar por esse momento difícil que estamos vivendo o mais rápido possível. Bondoso Deus, nós também oramos, continuamos orando, pedindo que Tu envies a chuva que é tão importante. Olhe com carinho para a nossa terra e nos conceda essa bênção. Senhor Deus, por Tua palavra, nós aprendemos que podemos confiar em Ti. Por isso, em Tuas mãos colocamos a nossa vida. Em Tua palavra, também aprendemos que Tu ouves as nossas orações. Por isso, sabendo que Tu estás nos ouvindo, nós suplicamos. Se é para a Tua honra e glória.
atenda os nossos pedidos, pois nós oramos humildemente em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na certeza do amor, do perdão do nosso Deus. Nos momentos de incertezas, nos momentos de angústias, que possamos todos nós lembrar que Jesus está conosco. Possamos confiar nele e saber que estamos nas mãos de Deus. Fiquem todos na certeza do perdão e amor do nosso Pai. Amém. Nós seguimos com o último hino. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus.